Enquanto os frades correram para a cela de Padre Pio, encontraram algo impossível de ignorar. A porta estava arranhada, como se um animal tivesse tentado entrar. A mesa estava caída, os livros no chão. E no centro do quarto, Padre Pio permanecia ajoelhado, imóvel, com o rosto marcado por golpes que ninguém sabia de onde tinham vindo. E então ele disse, com a voz cansada, mas firme: eles vieram de novo esta noite, mas Deus não permitiu que me vencessem. Aquilo não era metáfora. Para quem convivia com ele, era rotina. Mas quem era realmente aquele frade humilde que dizia lutar contra forças invisíveis? Como ele chegou a esse ponto? E por que milhares de pessoas viajavam o mundo inteiro só para passar 5 minutos ao seu lado? Para entender, precisamos voltar ao começo. Para entender quem era o frade que enfrentava ataques invisíveis, precisamos olhar para um menino frágil que nunca viveu como as outras crianças. Seu nome era Francesco Forgione. Nascido em Pietrelcina, um pequeno vilarejo italiano, parecia um garoto comum. Mas a mãe dele contou algo que ninguém esquecia. Ele conversava sozinho, mas dizia que não estava só. Desde os 5 anos, Francesco dizia ver pessoas de luz e também sombras que tentavam assustá-lo. Mas o detalhe que mais impressionava: ele não tinha medo. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, Francesco ficava parado, olhos fixos no vazio, como se ouvisse instruções que ninguém mais podia ouvir. Alguns vizinhos diziam: esse menino tem algo que não é deste mundo. E tinham razão, porque desde cedo ele começou a sentir dores estranhas, dores que os médicos não explicavam. E ainda criança, tomou uma decisão que mudaria tudo: eu quero ser de Deus. Uma frase simples, mas para ele seria o início de uma batalha espiritual que duraria a vida inteira. Aos 15 anos, Francesco deixou sua casa pela última vez acompanhado do pai. A paisagem era tranquila, mas dentro dele havia tempestades que ninguém via. Quando chegou ao convento dos Capuchinhos, recebeu um novo nome: Frei Pio de Pietrelcina. E foi ali, naquele lugar simples, que os fenômenos começaram a crescer. Durante as primeiras noites, os frades ouviam barulhos vindos de seu quarto, móveis arrastando, batidas na parede, como se alguém estivesse lutando com ele. Um dos frades mais antigos, assustado, perguntou: irmão, o que acontece aqui? Padre Pio respondeu com a naturalidade de quem fala de algo comum: eles querem me impedir de rezar, mas não vão conseguir. Os frades não sabiam o que pensar, mas isso era apenas o começo, porque junto dessa luta invisível surgiram também sinais luminosos, perfumes inexplicáveis e um dom que deixava todos desconcertados. Padre Pio sabia o que as pessoas carregavam no coração, mesmo antes que falassem, e isso só cresceria com o tempo. O jovem frade estava se tornando aquilo que Deus havia preparado, e o mundo ainda não fazia ideia do impacto que aquele homem teria. Com o passar dos meses no convento, algo em Padre Pio começou a mudar, e ninguém conseguia explicar. As dores que sentia na infância voltaram, agora mais fortes, mais profundas. Ele colocava a mão no peito como se algo o queimasse por dentro. Os médicos do convento o examinaram várias vezes. Diagnósticos iam e vinham, mas nenhuma explicação resolvia o mistério. Até que, uma tarde, enquanto rezava sozinho no coro da igreja do convento, aconteceu algo que os frades jamais esqueceriam. Um perfume intenso de rosas e violeta tomou o ambiente inteiro. Não havia flores, não havia velas perfumadas, e o cheiro vinha de apenas um lugar: do jovem frade ajoelhado. Um dos frades, desconcertado, murmurou: isso não é normal. Mas não normal seria pouco para explicar o que viria e por que ainda ele queria ficar no convento. Porque além do perfume, Padre Pio começou a aparecer em lugares onde não podia estar. Testemunhas diziam que o viam no coro, enquanto outros garantiam tê-lo visto simultaneamente no jardim conversando com alguém. Os relatos de bilocação
começaram ali. E mesmo sem entender, os frades sabiam. Aquele não era um frade comum. Algo extraordinário estava prestes a se revelar e ninguém estava preparado para o impacto. No dia 20 de setembro de 1918, Padre Pio estava sozinho, recolhido em oração no coro alto da igreja do convento. Era início da tarde. A luz entrava pelas janelas como lâminas douradas e o silêncio parecia mais denso que o ar. E então, aconteceu. Padre Pio viu diante de si uma figura luminosa, não um sonho, não uma visão distante, mas uma presença tão real que ele sentiu o calor. Essa figura trazia mãos, tez e lado transpassado, feridas abertas e, ao mesmo tempo, gloriosas. Ele não ouviu uma palavra sequer, mas sentiu tudo. Um amor devastador que parecia partir seu peito. Uma dor viva, ardente, que não vinha dele, mas que o envolvia como se fosse chama. E naquela mistura impossível de amor e dor, as marcas apareceram. Primeiro, um calor queimando as palmas das mãos. Depois, uma dor lancinante nos pés. E então, o golpe final. Uma lança invisível que atravessou o seu peito. Padre Pio caiu ao chão. Quando os frades o encontraram, horas depois, viram o impossível. As 5 chagas de Cristo estavam ali, abertas, vivas, sangrando sem parar, mas exalando o mesmo perfume celestial que tomara o convento dias antes. A notícia correu como fogo. Médicos vieram, estudaram, mediram, fotografaram, mas não explicaram. As feridas sangraram por 50 anos, sem infectar, sem cheirar mal, sem cicatrizar. O mistério estava completo, e enquanto o mundo tentava entender, Padre Pio se murmurou: eu só pedi para amar Jesus, e ele me deu o seu sofrimento. Mas o que veio depois dos estigmas é ainda mais impressionante. Porque os milagres não só aumentaram, eles explodiram, ganhando testemunhos, registros e relatos que atravessaram o mundo inteiro. As chagas eram visíveis, mas os sinais que cercavam Padre Pio ultrapassavam qualquer marca física. E quanto mais ele tentava esconder, mais o céu revelava. O primeiro sinal surgia como um sussurro. Em corredores simples do convento, frades relatavam que, após Padre Pio passar, o ar se enchia de um perfume profundo, rosas, lírios, algo celestial. Nenhum frasco, nenhuma flor, nenhuma explicação. E o mais impressionante, esse perfume aparecia a quilômetros de distância, exatamente no momento em que alguém pedia sua intercessão. O perfume era o primeiro anúncio de que algo maior estava acontecendo. O perfume abriu caminho para relatos ainda mais chocantes. Pessoas em diferentes países afirmavam ter visto e conversado com Padre Pio enquanto ele permanecia no convento. O caso mais famoso. Durante a Segunda Guerra, pilotos americanos relataram a aparição de um frade no céu, impedindo bombardeios sobre San Giovanni Rotondo. As bombas simplesmente não caíam. A bilocação virou um fenômeno incontestável e mostrava que Padre Pio participava de batalhas que os olhos humanos não alcançavam. Mas, se alguns sinais aconteciam no céu, os mais transformadores aconteciam no confessionário. Padre Pio revelava pecados não confessados, chamava pessoas pelo nome antes de elas falarem, descrevia fatos que aconteceram anos antes, em lugares distantes. Certa vez, um homem tentou enganá-lo com uma mentira no confessionário. Padre Pio apenas levantou os olhos e disse: "Não minta para Deus, você sabe exatamente o que fez." O homem caiu em lágrimas. Ninguém saía ileso daquele olhar. Então, vieram os milagres que mudavam destinos. Cegos voltavam a enxergar, pessoas paralíticas levantavam, tumores desapareciam sem cirurgia, doenças sem cura simplesmente deixavam de existir. Um dos casos mais marcantes. Uma menina totalmente cega recebeu sua bênção e dias depois enxergava mesmo sem nervos ópticos, segundo os exames.
Para muitos médicos, aquilo não era medicina, era intervenção divina. Os sinais culminaram em sua obra mais duradoura, o Hospital Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio dizia: a dor precisa ser acolhida com amor. E assim, o que começou como um sonho impossível em meio à pobreza, se tornou um dos maiores centros de saúde da Europa. Um lugar onde ciência e misericórdia caminhavam juntas. Era um milagre que continuaria vivo muito depois de sua morte. E assim, depois de uma vida inteira marcada por dores físicas, milagres incontáveis e uma fé que nunca se curvou ao mundo, Padre Pio deu seu último suspiro no dia 23 de setembro de 1968. Ao lado de sua cama simples, suas últimas palavras foram: Jesus, Maria. E quando seus olhos finalmente se fecharam, algo impressionante aconteceu. As chagas que por 50 anos sangraram em seu corpo simplesmente desapareceram. Como se o céu estivesse dizendo: a missão terminou. Milhares de pessoas começaram a chegar ao convento. Filas que duravam horas, peregrinos que choravam como quem perde um pai. Crentes e descrentes, todos reconhecendo que um gigante espiritual havia partido. Mas Padre Pio não partiu. Ele continua vivo em cada testemunho, cada milagre, cada vida transformada pela fé que ele ensinou. Orar, confiar, sofrer com amor e nunca desanimar. Hoje, diante da sua obra, do seu hospital, de sua devoção e de sua história, fica uma pergunta silenciosa. E nós? O que fazemos com o exemplo que ele deixou? Se a vida de Padre Pio tocou você, se alguma parte dessa história acendeu algo no seu coração, então não deixe essa mensagem parar aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal Anjos e Santos, para que mais pessoas descubram que Deus ainda age, ainda cura, ainda transforma. Porque a história dos santos não é sobre o passado, é sobre o que eles continuam fazendo hoje.